Recording Então, is on. então vamos lá, vamos começar do começo? Vamos? Qual que é a sua cidade natal? Aonde você nasceu? Maternidade de Campinas. Eu também sou campineira. É difícil É, achar mas um não, campineiro, não viu? foi na maternidade, não, que Campineiras. eu nasci, tô brincando. Eu É. nasci na casa de saúde, Ah, tá, mas em Campinas. campineira. Aham, aham, tá. E aí, conta um pouquinho da sua família, pai, mãe, irmão, onde você morava. Então, meus pais se conheceram. A minha mãe era minha mãe trabalhava na Clínica Santo Antônio da Barão de Jaguara. Não, Barão de Itapura, sabe? Clínica Sei, Santo aonde é o Antônio. Renascença hoje. Isso, a minha mãe trabalhava na Copa e servia refeições. E meu pai jogava aquela época no Guarani e fez uma cirurgia de menisco do joelho. Mas não era o jogo, como que fala, profissional do Guarani. Ele jogava lá no Guarani. E aí fez essa lesão no menisco e meus pais se conheceram ali. Ah, que Meu legal. pai, meu pai fez Senai, né? Se formou como mecânico de locomotiva. Então, aos 13 anos, o meu pai se ingressou na Mogiana, que depois veio virar a FEPASA, né? Então, meu pai era mecânico de freio de locomotiva. E minha Nossa, bem mãe, específico, né? é, era cada um cuidava de uma peça De mesmo, uma, né? de uma parte De da uma máquina. parte do trem, É. né? E aí, a minha mãe acabou se formando como enfermeira, e a minha mãe era enfermeira de pediatria de muitos anos dentro da casa de saúde. Olha só. Então, nós vivíamos na Vila Industrial, que era bem próxima da FEPAS ali, né? É. Então, eu basicamente cresci na Vila Industrial. Uhum. E é bem interessante que o Beto também vivia por ali. Que Olha aí a só. gente. É bem interessante. Aí, vivi ali, né? Estudei na Capelinha, que hoje é o Júlio Chevalier, dentro lá da Vila Industrial. Essa escola era uma escola particular, porém, pelo meu pai trabalhar na FEPASA, na Mogiana, eu tinha bolsa de estudo. Então, Hum. estudei nesse colégio de Padre Freira por muitos anos, até 10 anos de idade. Ah, que legal. Minha mãe é de família da Congregação Cristã do Brasil, casou Ah, com. então ela sempre foi, a família dela era. É, a família inteira da minha mãe. Ah, e eu achei que ela tinha se convertido depois. Não, aí no dia que a minha mãe faleceu, minha tia me contou que os meus avós se converteram porque meu avô ficou cego 4 dias. Hum, E uma pessoa da congregação visitou o meu avô e falou para ele: daqui 4 dias você vai enxergar e vai enxergar o Senhor Jesus de uma forma diferente, porque meu avô e toda a família dele era espírita. hum, Então, desse dia em diante, o meu avô fez essa promessa, né, de uhum. ser crente, né? E é interessante. Glória a Deus. Até falava isso para minha mãe: você, crente da congregação, meu pai espírita, e você me coloca numa igreja católica, numa escola católica, né? Porque aí não tinha como, eu era católica, assim, eu não ajoelhava diante de nenhum santo, nada disso, mas, assim, a minha profissão de fé foi dentro da igreja católica, né? Então, assim, aí eu falei: "Por que você fez isso?" Ela falou assim: "Ah, porque você era uma menina terrível. E a escola e a escola católica, ela tinha uma conduta, né, de como se Verdade. portar. Então, Uhum, acho que a minha mãe uhum. quis dizer: "Você não vai sair tanto fora da casinha, né, junto com as freiras".
Mas não fui Elas vão páreo segurar você lá. não fui páreo fácil para as freiras não, é que aí Quase que elas como desistiram da batina. elas às vezes eu vejo as crianças, assim, eu me vejo muito, sabe. A freira conversando comigo e agora eu conversando com as crianças, aí por dentro eu dou muita risada, né, que por fora eu tenho que ser firme, mas por dentro eu racho o bico, que eu falo: "Nossa, é igualzinho, igualzinho, igualzinho", né. Então é bem interessante, assim, o que a gente começa, como que a gente era criança e o que a gente vive hoje é bem relativo, né, como se a gente passasse tão rápido que a gente nem acredita, né. É. E É bem você tem um irmão, né? é, a nossa família é bem pequena, né, minha mãe, depois de mim perdeu 2 gestações, e o meu irmão, veio quando eu tinha 8 anos. E por eu ser essa criança, assim, bem boazinha, estudiosa, eu repeti a segunda série, porque eu virei no giraia. Então, assim, minha Mas mãe não deu conta. de ciúme da gravidez da sua mãe, é isso? Eu acho que era ciúme, eu também já não gostava de estudar, então juntou o útil ao agradável, né. E Tá assim, certo. eu dei bastante trabalho para minha mãe, tadinha, mas fazer o quê? Uhum. E aí depois, ficou mocinha? Aí depois, com 11 anos, a gente saiu da Vila Industrial, conseguimos a tão sonhada casa própria, né, e fomos Hum, morar no Padre Anchieta, porque ali a gente morava de aluguel, em hum, 3 cômodos, né, nossa casa era de 3 cômodos, um banheiro para fora, era uma hum. realidade, assim, bem diferente. Aí a gente vai para o Padre Anchieta, você vai ter seu próprio quarto, porém tinha que dividir com o meu irmão, né. Então era aquela briga: "O quarto é meu, não, o quarto é seu, aquela coisa de irmão, né, que se não tem, não tem graça. E aí, tipo, eu comecei a namorar bem cedo, e às vezes eu fico pensando que foi mesmo em questão da birra da minha mãe proteger um pouco meu irmão mais que eu, né. Enfim, coisa de adolescente. Então eu comecei a namorar meu marido, o Beto, com 12 anos. Uau! Nossa, eu tinha esquecido desse detalhe, que foi eu sabia que era cedo, mas não lembrava mais que era tão cedo. Ai, Jesus. 12 anos, embora ele fala: "Olha a foto dela, ela não tinha cara de 12 anos". A gente vai no Pilates, tem uma menininha que tem 10 anos e ela gente, você olha a cara da menina, você não fala que a menina tem 10 anos, né. Então, tipo, eu era bem madura com 12 anos, né. Eh, a escola das freiras me pôs bem na linha, então, assim, tinha maturidade, era diferente dos de 12 de hoje, né, eu penso. Mas então o Beto era seu vizinho lá no Anchieta? Nada, ele pulava o muro da escola, porque a benção não estudava, e a gente se conheceu, assim, na hora do intervalo, né. Ah, Ah, tá. aí eu acho muito engraçado, porque a coordenadora da escola na época andava com uma varinha de pescar e quem pulava o muro, ela sentava a varada daquelas varinha de pesca, sabe. Ixi, filho, ele levou tanta varada, até que ela virou amiga dele. Já não batia mais dele, já largava ele entrar pelo portão, porque ele ia entrar mesmo. Então, assim, foi ao longo dos anos, né, porque, era isso quinta série, eu casei no segundo colegial, então Nossa. ela faz a Mas matrícula dele para ele estudar. Vai não, então, era estudar. isso que eu ia perguntar. Então, ele pulava o muro, mas ele não estudava, é isso? Hã, Isso, Rose. Isso. então tá. E aí ela mesmo fez a matrícula dele para ele estudar, só que aí ele falou que não ia estudar, porque aquele monte de pirralho,
Ele não estudar com espirralho. Falei: "Mas você não estudou a vida inteira, tem que estudar com espirralho". Enfim, não estudou. Foi se formar depois de casado com isso aqui, ó, com o Hum, pastor Caio dando para ele como profecia, lembra disso? hum. Uma apostila e falando para ele: "Beto, eu acredito que você consegue estudar". Foi aí que ele conseguiu concluir os estudos, Amém, depois amém. que voltou para a igreja. E aí a Uhum. gente namorou, né, casamos muito cedo, eu engravidei com 18 anos e falei para pastor Aguiar: Aí "Olha". você já tinha se convertido. Ah, é, eu não contei essa parte. É. Então, eu era do grupos carismáticos lá do Bonfim. Aí meu amigo falou assim: "Vamos conhecer uma missa de adolescente de segunda-feira, numa igreja lá na Glicério?". Eu falei: "Nossa, mas missa de segunda-feira, nunca vi isso. Ele Desde que sou mentiu, mas tudo bem. católica", mas ele também era católico. Alguém mentiu para ele, que mentiu para mim, que fomos parar na Igreja Nazareno Central de Campinas, No aos cultão 12 de segunda. anos, no cultão que caía fogo de segunda, Uhum. eu e minha amiga. Aí essa amiga, a mãe também foi para a igreja, e a gente ficou lá, para sempre, como diz o Pedro. Sem Aí pena. a igreja era pequena, né, até esses dias eu estava lembrando que a dona Vilma, ela era a que cuidava, ela e o esposo dela, da igreja. E todo domingo ela dava café da manhã para nós com o pastor Aguiar. Então Uhum. era assim, era muito gostoso, né. Era uma Adriana, igreja que ano tipo, foi isso? Você lembra que ano foi? foi 83, Nossa, olha só. Eu em achava que eu era 83. velha de igreja. Eu sou novinha perto de Você é você. novinha, você é novinha. Foi em Fofa. 1983, por aí. E aí a igreja era, eu acho que tinha tipo uns 50, 80 membros na época. Uhum. Mas tinha 2 classes fortes de adolescentes, uma só de meninas e um só de meninos. A minha professora desse grupo de meninas, ela faleceu faz uns 10 anos. Eu não consigo lembrar o nome dela. Silvana, lembram dela? Silvana Uhum. Segnato, lembra, Regiane, dela? Ela Lembro, era minha morreu professora de até escola nova. dominical. Ela Ah, morreu nova. tá. Eu lembro da Silvana. Silvana Lembro, era minha lembro sim. professora de escola dominical. Ela morreu. Ela, Ela tinha o quê quando morreu? Sei lá, uns 50 anos. Ela morreu de sim. câncer, né? Foi. Eu não É, sei eu se ela lembro, eu morreu, lembro. até tinha acho que menos que É. 50. Silvana era minha professora. E um Uhum. outro senhor meio carequinha, que eu não vou lembrar o nome dele, que ele tá perdido entre uma das extensões, que eu Uhum. só lembro quando eu olho para ele: "Ai, o professor da classe dos meninos". Então, era Uhum. forte as nossas classes, né, tinha Uhum. bastante meninas. Sabe o maestro que foi para fora do país? O Sei, o Lucas? Lucas. O Aham. Lucas, a esposa dele e a irmã estudava comigo nessa escola também, Hum. A na Ellen mesma no Joia. classe de escola dominical. Mais a Uhum. Ellen eu tinha contato do que a Joia. Então é bem interessante, né, gente? Nossa, parece que foi ontem. Parece. Mas e aí, o Beto já era convertido também? Ele se converteu Então, aí? ele conheceu Jesus nessa época, começou a ir na igreja, mas minha sogra católica não apoiava, começou a brigar com ele. Essa amiga da minha a mãe da minha amiga, ela se dizia crente, mas ela fazia cada uma que ela afastava todas as pessoas da congregação. Uhum. E aí ela começou a fazer algumas coisas, assim, o Beto foi se decepcionando, então ele ia na igreja, mas pontualmente. O Beto Uhum.
voltou para a igreja e se converteu mesmo em 1997, que foi quando a gente se conheceu na igreja, Uhum. né? Sim. Eu ia pontualmente na igreja, eu e a Uhum. Nath, mas ele Uhum. ia esporadicamente. Então, em Uhum. 97, Deus fez um A obra. milagrão na vida dele. Glória a Deus. E o pastor Aguiar concordou em casar você e o Beto? Então, aí eu falei, nossa, pastor, chorei muito nele, calma. Até esses dias lá no Piauí tava lembrando muito disso, né? Eh, ele falou: "Todo mundo erra. Ah, o seu erro tá aparente, tá na barriga, mas todo mundo erra. Então, o que que a gente pode fazer? Arrumar o erro". Aí ele fez assim: "O batismo seu é tal e o dia do teu casamento é tal. E a sua família vai ser uma bênção". Amém. É, Profetizou. Que sim. gracinha. Uhum. E ele cuidou de mim. Ele Amém. ele me aceitou mesmo com os meus defeitos e com tudo que eu tinha, né. Amém. Amém. Então, Uhum. quando aconteceu a divisão, né, que todo mundo começou a chamar a gente para ir embora com o Josi, falei: "Não, não foi o Josi que me acolheu, Uhum. É. né". Então Uhum. ele é o doce de coco da minha vida. Ele chamava muitas pessoas de doce de coco, Uhum. e hoje em dia, Amém. tadinho, né, bênção pura, Amém. muito Amém. Amém. carinho. Uhum. Mas e aí? Aí a Nath começou a crescer, você foi Aí trabalhar. Então, aí eu sempre trabalhei. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, na realidade. O meu Uhum. pai não me dava dinheiro para fazer a unha, e isso me irritava muito, porque eu sempre gostei de fazer a unha. Eu E nunca meu vi você sem a unha feita, Adriana. É uma coisa que é uma terapia para minha vida, e meu pai não entendia isso, sabe. Porque ele é homem, né? Não, eu falava: "Pai, você toma cerveja e mija toda a cerveja, e não paga minha unha". Aí era aquela briga, ele não dava mesmo, porque ainda eu respondia, piorava a situação. E aí eu fui trabalhar com 12 anos numa casa de aviamento, eu cobria o almoço do meu amigo. Depois eu vendi bem as coisas, até que ela me contratou. Aí conheci uma menina do prédio que trabalhava numa eletrônica, e ela me arrumou um emprego e eu trabalhei, nessa eletrônica por bastante tempo, dos 14 aos 18 anos, Uhum. quando eu entrei no Itaú. Eu en eu entrei no Itaú 6 meses antes de engravidar, então 17 Olha anos só. e alguma Uhum. coisa, eu entrei no Itaú de menor, eu era de menor. Aí, quando eu Ficou muitos trabalhava anos lá, né? trabalhei 16 anos no Itaú, Uhum. aí cuidado com o que você pede, Deus pode atender, né. Fazendo faculdade, o meu TCC foi captação de recurso para o terceiro setor, porque eu fiz administração de empresas. E aí nisso Deus me levou para o Lar Criança Feliz. A Rafa era bem pequenininha, e aí a gente foi nessa visita desse Lar Criança Feliz, e lá eu falava assim para o Beto: "Tira esse neném do meu colo, porque eu vou levar ele para mim". E eu já tenho um neném em casa, fazendo faculdade, e eu me apaixonei, gente, por aquilo. E jamais eu iria sair do banco por minhas forças, Uhum. sabe, por a minha Adriana, coragem. só um Hã, minutinho. A Rê quer falar, Rê? fale. Quero. Não, eu vou contar uma coisa que eu me divertia muito com a Adriana. Que a Adriana, na época do Banco Itaú, ela falava para os clientes assim: Olha, não enche muitas paciências, eu vou orar para você virar crente. E tem bastante crente
aí, E viu, eu gente? acredito que ela orou para muita gente, tem muito crente Tem que muito crente Glória a Deus. aí, olha. fala. E ela falava, Olha, não é gente, não isso era não, fácil não, viu? que eu vou orar para você virar crente. Vai, não pega no meu pé, porque era aquele negócio. Eu era muito nova e eu não podia sair para gandaia com eles. Aí eles meio que me excluíam, né? Porque banco a gente só sobe de duas maneiras, o QI e o quem dá. Hum. E eu não tinha essas duas partes. Então, tipo, eu falava, gente, ó, não me deixe excluído que eu vou orar pra vocês vão se converter, vocês vão tudo pra igreja. Então, se vocês não quiserem virar crente, fica meu amigo, né? E era assim, na brincadeira, né, Rê? Mas tem bastante. A Sandra mesmo, ela era uma pessoa que eu pregava pra ela, né? E hoje eu vejo a filha da Sandra cantando louvor lá na frente. E é muito legal. A Lia foi telefonista do Itaú da Glicério a década toda que eu trabalhei no Itaú também. E a, Amém. Li- e a Lia também não era crente, não, viu, Regiane? Ela também são duas ovelhinhas que oravam, né? Então, Graças a Deus, né? Adriana, conta um pouquinho como que foi a doença da sua mãe, depois do seu irmão, depois do seu sabe o que eu pai. queria contar para vocês também? Como que a gente Sim. chegou na igreja depois? Eu nunca tinha saído da igreja, mas, tipo, como o Beto foi, que eu acho que é legal. E Tá. aí, um dia o Jô pregou num culto de segunda-feira, né? Já era aqui embaixo, na Nazareno. E ele falou assim: toca nas vestes de Jesus e pede o que você quer. Eu falei: eu quero a vida do meu marido. Ou o senhor converte ele, ou o senhor pode levar ele. Uau! Das duas maneiras. Deu pra mim. Deu. Eu não aguento mais moleque na minha vida. O senhor dá um jeito nesse homem. Resumindo, gente, ele foi esfaqueado. Nossa, eu não sabia. Não! Eu não lembro disso, não Você não lembro. lembrava disso? Ele foi Não. esfaqueado porque ele ia naqueles jogos que é de bairro. E o Rubão, que vocês lembram que trabalhava com ele, lembra o Rubão, um negro? Lembra, né, Regiano? Lindo. O Rubão era lindo. Era nada. Ele parecia aquele nojento, sabe? Era o Rubão. Era o Rubão. Aí o Rubão começou a brigar lá nesse campo, dizendo palavrões para o time que estava perdendo. E o Beto, ele estava com sono, porque ele bebia aquela época, e depois que bebia tinha um sono para dormir. E o cara veio, e conforme o cara veio para cima dele, o Beto disse que deu um soco nele, mas não deu um soco forte nele, deu um soco tipo, não me enche, tô com sono, sabe? Nisso o cara apertou um canivete na barriga dele. Resumindo, furou três furos no intestino delgado e um no intestino grosso. O Beto ainda correu atrás desse cara, bateu no cara, aí foi pro Mário Gatti, e ninguém me falava o que estava acontecendo com esse Beto. Eu lá na minha cunhada, tipo, 1 hora daqui, 1 hora dali, com 40 minutos se fosse beber de novo, mas ele não ia dar conta. E dentro de mim, Deus falava: tá acontecendo alguma coisa com ele. Resumindo, gente, quando eu cheguei lá na porta da cirurgia, que demorou mais de 5 horas, o médico falou: quem é você? Eu falei: esposa dele. Aí ele falou assim: seu marido nasceu de novo. Aí eu falei: agora ele vai para a igreja, né, Jesus? Agora ele vai. Não, ele virou demônio, porque aí ele queria matar o cara que fez isso com ele. Aí, tipo, um dia, Deus pegou, tocou o coração dele e falou: não, a partir de hoje eu não bebo mais, eu não fumo mais, nós vamos para a igreja. E foi em 1997 onde a gente apareceu nesse retiro e na escola dominical. Amém. E Deus transformou a vida dele
Cuidado que você pede, Deus pode fazer. Ele faz, né? Ele faz, de Amém, forma glória a Deus. sobrenatural. Glória a Deus. Aí, essa família pequena, né, a Natália também, estudou no Jaime um bom tempo, também era igual eu para estudo, e deu muito trabalho nos estudos, a minha filha mais velha, mas na pandemia agora Jesus tocou a vida dela e eis que tudo se fez novo Glória a Deus, né? sobre a vida dela. Em 2013, minha mãe faleceu, ela tinha uma diabetes 600, Nossa, tomava insulina, e meu irmão contou para ela que era homossexual. Minha mãe largou de tomar os remédios para falecer. Então, minha mãe morreu em janeiro de 2013. Meu irmão, 35 anos, vem falecer depois de 1 ano e 4 meses, porque tinha HIV. Acabou se apaixonando por um moço, ele não tinha uma mentalidade boa, assim, e acabou morrendo com HIV. Em 2014. 31, minha cachorrinha nasceu no dia que meu irmão foi enterrado, né. Eu acho bem engraçado isso, porque Deus faz umas coisas, assim, que depois a gente vai entender, né. 3 meses que meu pai tinha falecido, o Beto trabalhava para um político, né, ele era motorista do Luiz Lauro Filho, e ele não ficava comigo, ele não tinha tempo para as minhas dores, nem da perda da minha mãe, nem da perda do meu irmão. Aí um dia o Beto chegou com essa cachorrinha aqui para mim, que para me alegrar, né, para o tempo passar. Eu já tinha o Scooby, sou apaixonada por cachorro. Eu já tinha meu Pudim morreu com 21 anos. E aí nossa, trouxe a Mora, né, com a data de nascimento do dia do enterro do meu irmão. Isso 2014. Meu pai ficou, depois que meu irmão faleceu, bem mal, porque ele não foi um pai presente. Meu pai era um pai que tinha várias mulheres fora do casamento. Isso foi grande parte do meu irmão não querer ser homem. Ele não tinha uma figura masculina para se espelhar. Eu creio que isso é quem tirou meu irmão do prumo, né. E aí meu pai, depois de um tempo, veio me dizer, que estava muito doente, depois de 1 ano que meu irmão nasceu. E o Beto também saiu da política, foi mandado embora. E nesses 3 anos e meio, o Beto é quem cuidou do meu pai, que nunca aceitou o nosso namoro, por eu namorar e casar tão cedo, né. Olha o destino, quem ele sempre maltratou foi quem curou as feridas dele. E aí meu pai descobre que tem hanseníase. E aí, quando meu pai falou assim para mim: "Eu tenho hanseníase", gente, eu estava tão perturbada das mortes, principalmente, assim, do meu irmão, sabe, dele não querer se cuidar, nem de sobreviver, enfim, né, que eu, tipo, eu não me dei conta do que era hanseníase. Eu não me dei, eu fico tipo. Aí eu fui para o postinho, porque ele falou: "Você tem que fazer um teste". Eu fui, gente. Acho que é o pior teste que existe na face da terra. Você tem que tirar um líquido da ponta da orelha. E a menina machucou tanto minha orelha, que para vocês terem ideia, eu fiquei sem usar brinco 6 meses. eu acho que não é um teste assim que é feito com regularidade. Então, a perícia da pessoa, sabe, para fazer o teste, É, vem com a prática, né? e aí, tipo, da orelha direita
tudo bem, conseguiram tirar o líquido da esquerda, eu quase morri. Eu saí de lá com vontade de dar com a cabeça dele na parede, entendeu? Porque era meu pai, mas o caminho dele não foi bom, né. E aí a gente nem entende o porquê eu casei tão cedo. Eu casei tão cedo para ser poupada de pegar algo assim. Hum. E a gente não entende, depois com os anos, que a gente vai entender. Mas fazia tempo que ele tinha então? Então, antes da minha mãe falecer, a minha mãe falou assim: "Olha, seu pai tá com um cheiro de carne podre". Eu não Uhum. sei te explicar, Adriana, mas enfim, né. Assim, ele vivia mais na rua do que dentro de casa, nem todas as vezes que eu ia na minha casa meu pai estava ali, sempre chegava de madrugada ou ficava 2, 3 dias fora, ele não era Mas presente, né. mas depois que a sua mãe faleceu, depois o seu irmão faleceu, ele foi morar com você, né, o seu pai? Então, quando ele descobriu que tinha hanseníase, ele amputou o dedão do pé, Hum. por conta da hanseníase, porque Uhum, ele já não sentia mais que aquilo uhum, estava estragado, uhum, podre, gente. uhum. E aí foi aí que ele veio morar com a gente, foi aí que ele conheceu Jesus, foi aí que ele aceitou Jesus. E Glória a assim, Deus. meu irmão também na última hora fez oração de entrega para Jesus, pediu perdão. Então antes de falecer, meu irmão também aceitou Jesus. O meu pai ia muito no nas reuniões do Anselmo, então, todo o Olha, período de 3 anos e meio, toda sexta-feira nós estávamos no grupo do Anselmo, e foi amém. lá que ele aceitou Jesus, Ai, né. glória a Deus. Ouvindo tudo Uhum, isso, e depois no Mário Gatti para amputar o pé, eu falei: "Pai, minha mãe pregou a vida toda para o senhor. Se o senhor quiser ir para o inferno te aguarda, mas se o senhor quiser o céu, há como. Há como Deus te limpar de tudo que foi ruim que você fez para nossa família e para o senhor mesmo, pai", uhum. né. E aí meu pai aceitou Jesus na cadeira do Mário Gatti. Você orou com Faleci ele? Orei com ele, fez oração de entrega antes da amputação, né. Uhum. E aí, tipo, em 2017 ele faleceu, porque o remédio da hanseníase, ele eu acho que por beber demais, o fígado já não era bom, né. Uhum. E aí a barriga dele inchou, assim, demais em uma perna. E eu levava eles no médico, eles falavam que ele não tinha nada, mas ele tinha. Eu falava: "Pai, sua barriga tá verde, não tá legal isso, né". Então eu acho que ele já devia ter uma cirrose, alguma coisa junto com isso Uhum. tudo, né. Uhum. Entendi. Aí ele Uhum. faleceu em 2017. Então, em 5 anos a minha família, morreu. Foi levada para Jesus com um custo de todos ser salvos, né. Glória a Deus. Então, tem a dor da perda, da falta deles aqui, porém o que é mais precioso está garantido, que é a Amém, amém, salvação, né. amém, amém. E é Adriana, hã, eu queria po só perguntar assim, meninas, até agora, até esse ponto do que a Adriana contou para vocês, vocês têm alguém quer fazer alguma pergunta para ela? Fiquem à vontade, podemos seguir. Depois eu queria saber como que é a fase agora da vovó, a vovó Adriana. Então, é, que agora aí entra a fase da vovó e a fase do Ana, né? aí é interessante que quando eu trabalhava nessa eletrônica, eu trabalhava para uma família de japoneses, e eu preguei Jesus para essa família. Então a única pessoa que não se converteu, que veio se converter em 2016 com o meu neto no colo, foi o meu ex-patrão.
porque na época ele tinha um menino, ele chamava Daniel, e eu falava assim para ele: Ademar, ai, quando eu casar, eu quero um japonês lindo igual o Daniel. Eu quero um filho igual o Daniel. Aí ele falava: larga do Beto, eu vou arrumar um japonês rico para você ter um filho japonês, né? Falei: não, eu não quero largar do Beto, então não vai dar certo. Aí ele falou assim: então a gente tem que pedir para Deus um neto japonês, Uau! com 14 anos. E isso, gente, apagou da minha memória, eu não me lembrava disso. Aí, no dia que o Pedro foi apresentado, eu saio com meu neto japonês para ir no banheiro. O meu patrão vem do banheiro e começa a chorar, falando: não é que Deus te deu um neto japonês? Olha, glória a Deus. E que japonês lindo, hein? O Pedro é lindo. É. E aí, tipo, eu chorei muito, ele chorou muito. E ele precisava disso para a conversão dele verdadeira, né? E Deus, ele é maravilhoso. Amém. Aí veio o Pedro, que é da minha filha mais velha. E o meu bebê teve um bebê. Eu falo pra Seu Nath bebê, que é uma mulher, que é mãe, né? que é mãe já, é mãe do Davi. O Davi tem os olhos da minha mãe, Olha, porque a minha mãe era loira de olhos verdes. O meu pai, moreno, 6,5. Meu pai não era nem negão e nem branco. O pai ficava ali no meio, porque a minha bisavó tinha descendência de índio. Então, o meu pai era pardo como índio, assim. Tinha a cor da minha bisa, não da minha avó. Eu também nem contei, também cuidei da minha avó também morou aqui. Agora quem mora aqui é minha sogra. E assim é a cuidando vida. da família A sempre, gente né? cuida dos bebês, dos velhos, tudo junto. Uhum. E aí, tipo, o Ana, né, para resumir, eu trabalhei 6 anos depois no Padre Haroldo. Depois que eu pedi sair do banco, eu fiquei 1 mês fora. Entrei no Padre Haroldo. Aí trabalhei 6 anos no Padre Haroldo. Depois 6 anos na Alpascamp. E faz 6 anos que eu tô no Ana. Olha. E E é aí, tudo, e e é tudo assim, essas instituições, elas são todas voltadas para humanitárias, né? todas para o terceiro setor, né? Até É. hoje a gente estava num curso e as ONGs, elas nascem de uma dor de alguém. Alguém que se comoveu com outras pessoas que também tinham aquela dor e foi criada, que nem o Padre Haroldo, né, que eu trabalhei lá há 6 anos, a dona Clarice falava que ele tirava as meninas do Itatinga e não tinha onde colocar essas filhas para as crianças, enquanto as mães faziam tratamento de dependência química. E eu fui descobrir que essa ONG que cuidava das crianças é o Grupo de Oração Esperança que o pastor Aguiar ganhou de doação, Olha, que é que o GOI, né? bênção. Que é Eu aquela gosto, mini né? escolinha atrás da igreja. Olha, E que quando eu interessante. comecei a ler aquilo, eu falei: Deus, o Senhor me trouxe na creche que a dona Clarice falava. E essa minha diretora hoje tem Alzheimer, então nem dá para Ah, contar isso para ela. ah, E aí depois trabalhei 6 anos com deficiência auditiva. E hoje trabalho com as crianças igual eu era. Terrível. tudo bonzinho, bem Todos comportado, que anjinhos, gosta de anjinhos. estudar, Que gosta de estudar. E que não aí essa fala semana palavrão. que não fala nenhum palavrão. Esses dias, acho que foi, segunda-feira, segundona, brigaram lá, puxaram o cabelo, não sei o que lá. Eu bato mesmo, você é isso, aquilo, eu, ai, né?
Tia, minha mãe falou assim: bateu, levou. Falei: vou escrever para tua mãe. Não é bateu, levou, né? Então, assim, eu vejo, né? E aí dá vontade de rir, porque elas falam cada coisa, gente. Mas a gente não pode rir, tem que ficar firme, entendeu? Como se eu fosse sempre a boazinha da vida, que nunca fui. Mas eu não era briguenta. Eu só gostava de brincar com os meninos. Minha mãe achava que isso não era muito bom. É porque brincadeira de menino geralmente é mais violenta, né? Ai, mas as bonecas eram horrorosas. Eram tudo dura, com uma flauda de plástico. E os carrinhos tinha milhões de carrinhos. Com roda, sem roda, trator. Enfim, era mais criativo o negócio, né? E a minha mãe falava que, não, você é menininha. Eu, ai, mas não gosto de brincar com essas bonecas horrorosas. E era Ai, isso. Aí, o Ana, quando a gente acha que a gente não serve pra nada, né? Que quando veio a história do Piauí, como funcionou o Piauí? Foram esses voluntários, 60 voluntários, para o Piauí, para fazer essa ação evangelística para as crianças e furar o poço. Porém, a sede deles seria no Ana. Eles irão dormir no Ana, né? E o Ana não estava em condição de recebê-los, né? Então, os meninos da manutenção, inclusive o Beto, em 4 dias puseram todo o forro do Ana, da parte superior, que lá é bem grande, pintaram todos os Anas e nós a faxina para recebê-los, entendeu? Então, nós fomos 2 dias de van, chegamos lá, e aí a gente teve que organizar todos os espaços para recebê-los, porque aquilo lá tudo ia virar lugar com colchão e camas e quartos e a gente tinha que correr contra o vento, porque nós tínhamos 4 dias, nós trabalhamos até 9 horas da noite todos esses dias antes deles chegarem. E foi uma experiência porque, tipo, eu tenho 54 anos. Eu falava: Deus, eu não tenho 30. Como que eu vou dar conta de viajar tanto tempo com esse xixi que eu faço toda hora? Porque lá, gente, não tem banheiro. Pensa numa estrada que você olha, só mato morto. Ou animal. Não é uma paisagem agradável, né? De olhar. E aí você fala: meu Deus, como que isso brota depois com tudo verde? É Deus, gente, é Deus. E aí a gente foi para fazer esse trabalho no Piauí. As crianças lá não têm celular, então elas aproveitam da imaginação. Por isso que eu coloquei tudo aquilo lá no grupo para vocês, porque é totalmente diferente das nossas crianças aqui, que todas têm celular, mora no barraco de pau, mas todo mundo tem celular. Sabe? Fica sem comer, mas tem celular. Então, assim, a escola também exige, se você não tiver celular, para você fazer algumas matérias, você reprova. Eu fico pensando, como assim? Eles estão falando de uma favela Moscou. É que a favela Moscou hoje, que é onde eu trabalho, que é ali do lado do Taquaral, ela é toda urbanizada. Então você olha aquilo ali, você não acha que é uma favela, porque ela tá urbanizada. Ela tá bonitinha aos olhos de quem passa, né? Mas o tráfico não é visto, a exploração sexual não é vista, enfim. Então, o Piauí é isso, é aquelas crianças, né? Oi, tia! É muito bonitinho o jeito dele É falar. apaixonante, né? Oi, tia! Oi, tio! Aí a gente brincava que ele chegava assim: oi, tio Daniel! Porque assim, tudo que a gente vive no ano aqui, o Daniel vive lá, né? Então, assim, é muito interessante, porque eles chamam a gente o dia todo, e lá é o tio Daniel. Então, era uma gracinha ver eles falarem tio Daniel, né? Tio. E aí, assim, né, uma seca.
A água lá, para vocês terem ideia, que sai da torneira, é uma água como se fosse uma água com xixi. Da cor do Amarela? xixi. Amarela? Você dá descarga na privada, você fala, o xixi foi ou é o mesmo xixi? Então é assim, tipo, eu que vou no banheiro, gente, toda hora, Deus, assim, teve que me moldar, porque não adiantava ter frescura. Ou você faz xixi assim, ou sem assim. Porque os banheiros do caminho, terríveis, enfim. Foi difícil. O coentro também foi difícil, muito difícil. Aí olharam para mim, a cuidadora da minha sogra, falou assim: você tá muito magrinha. E eu coentro. Gente, quando chegou a moça Cláudia Você que tomou cozinhou, Jesus? eu falei: Jesus, no céu não vai ter coentro, em nome de Jesus. Adriana, você tomou Jesus lá? Jesus, não toma um refrigerante, Rê. Então, menina, aquilo lá é um gosto de chiclete tutti-frutti, aquele das antigas, aquele bem doce, Eu sei. derretido. Aquilo E é a, um horror. e a cajuína? Nossa, misericórdia. Eu falei, não, eu prefiro suco Não. natural de caju. Não, 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 não. A Não vai, Vilma A tá. Vilma. não vai Vilma. falar da cajuína, não. Não, Cajuína. tem uma cajuína que eu tomei que era boa. Mas as outras eram puro açúcar. A minha glicose deve ter ido lá no céu e voltado, assim, com o gosto da cajuína. O banho gelado, Jeová. Era assim, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda a dor. Era assim, lavava o rosto, as partes individuais e o sovaco. Ai, sobrevivi. Aí posso lavar a cabeça. Porque lá, tipo, tava 17 graus, 28 graus, mas, por exemplo, você ia tomar banho 10 da noite na água gelada, entendeu? E aí era assim, ó, era sangue do cordeiro mesmo, entendeu? E aí a gente tinha um amigo lá que ficava, é missão, irmã, é missão. É missão. Então foi bem difícil assim, né? Foi desafiador. Foi assim para você dar realmente valor em tudo que você tem sem reclamar, sabe? Amém, amém. E assim, a gente foi muito em vilarejos, né? Tanto é que nasceu um aninha em um dos vilarejos. E você precisa de ver a alegria desse senhor quando viu a nossa van entrando lá. Ele chorava e falava: eu não acredito que veio alguém de São Paulo para realizar o sonho. Essa comunidade, gente, toda católica. Toda católica. E no dia da inauguração do Aninha, todos lá prestando homenagem a Deus, né? Glória a Deus. Desse espaço que lá a gente vai atender mais de 100 crianças todos os sábados. É um vilarejo, sabe? E a gente não dá valor. A gente não precisa de nada, é só de Jesus. Amém. Só de Jesus. E quando a gente acha que a gente está velho e não serve para nada, né? Que eu fiquei pensando, para que Jesus vai me levar daqui no Piauí, velha, com tanta gente nova, né? E Deus tem sempre algo para ensinar para gente, sabe? E a palavra que mais mexeu comigo no Piauí, eu quero ler para vocês. Eu acho que essa palavra aqui é que resume a minha vida toda, porque eu casei com 18 anos, com uma filha na barriga, sem casa para morar, sem uma perspectiva de vida, achando que não daria certo, né? Mas o meu pastor, tanto da terra quanto do céu, olhou para nós, teve misericórdia nas nossas vidas, nos perdoou e transformou o que era mal em bênção. Amém. Né? E
Foram muitas coisas que Deus fez, muitos milagres. Coisas assim impressionantes, né? E quando o pastor William pregou isso, ele pregou lá na cancela, para o meio dessa multidão, feliz com a carreta, com os médicos. As pessoas choravam, abraçavam a gente e falava: Deus há de retribuir vocês por isso. E eu falava: meu Deus, mas eu não fiz nada disso. Eu tô aqui porque o Senhor me trouxe aqui sem saber o que eu posso trazer para esse lugar. E as pessoas abraçavam a gente. E falava: Deus há de recompensar vocês que olharam para nós, que trouxeram os médicos aqui, crianças com autismo, crianças surdas, doenças infinitas, água podre, gente. E eu vou ler para vocês a passagem dele. Eliseu faz flutuar um machado. Está lá em 2 Reis 6, versículo 1. E está aqui: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos, como vocês, é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. E ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com estes seus servos. Eliseu disse: eu irei. E com eles, quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. Aconteceu então que um deles derrubava um tronco e o machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu Deus, o machado era emprestado. E o homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Nosso Deus é assim. Ele faz o ferro flutuar. Amém. Amém. Então, a palavra dele foi debaixo de uma árvore lá. O fone aqui. E aí ele pregou isso debaixo de uma árvore, 40 graus, naquele sol de rachar. E eu entendi que Deus queria que eu participasse dos milagres, para aumentar a minha fé. Talvez até que para falar para vocês que às vezes a gente acha que Deus não vai fazer, que as contas não vai bater, que o milagre não vai acontecer, que a cura da doença não vai acontecer. Mas ele é o Deus que faz aqui, ó, o ferro flutuar. O homem andar sobre as águas. O mar vermelho abrir. E a gente vive isso, a gente tem que contar sobre isso. Amém. Então, era importante a minha presença no Piauí. Hoje eu falo para minhas crianças, eu falo: vocês têm de tudo se for ver. E às vezes a gente não entende o lugar, né? E aí, quando você me falou desse negócio do podcast, eu fiquei pensando, quando eu morava lá no Padre Anchieta também, que eu era católica, todo sábado eu ia ler livrinhos de história numa creche que tem lá. Eu fazia isso, eu e minha amiga. E minha amiga hoje não é mais cristã.
Ela é do Allan Kardec, disse que ela ia na igreja obrigada, mas ela não ia. Nós fazíamos isso, nós íamos lá, a gente lia história, ela tinha um disquinho assim, que era daquele ursinho pimpão, sabe? Então, cada uma de nós aqui, Deus escolheu para uma missão. Amém. Qual missão? Eu falo, Deus, a minha missão não é de comer coentro, mas eu posso ir pro Piauí. Ou até acostumar, né, mesmo com isso, né? Que o ser humano, ele se adapta. É. A palavra de Deus para vocês hoje, lê de novo, 2 Reis 6, é de 1 a 6. Amém. Né? O nosso Deus faz o ferro flutuar. Amém. Faz a água sair do solo que você nem acredita. A água lá é uma água salobre. Não é uma água boa, como temos aqui. E às vezes, o Beto falou, eu não quero mais que você reclame que a conta de água veio alta. Porque a bênção de abrir a torneira e a água sair limpa tem um preço. E a gente trabalha para isso. Amém. É isso. Mas a água do poço que está jorrando lá é água boa. Não, salobre. Tá? Saiu um fio de água salobre e depois achou um fiozinho de água doce no meio disso. Mas as águas do poço também são salobres. Falam a história que lá era mar. Por isso a vegetação é desse jeito e a água é salobre. Diz que bem no passado era mar. E aí a brincadeira na van para a gente não dormir, porque foram horas e horas nessa van, eu vou falar só as antigas não saber. Chico Anísio falava assim, quem? Aí respondiam, Raimundo Nonato. Raimundinho, lembrou disso? Só as antigas, e as novinhas não vou lembrar. O Armando, não. O Armando, ele fica ai, meu Deus, no celular, vendo essas coisas antigas. E ele estava me falando da escolinha, do professor Raimundo, da velha, da Praça da Alegria. Ele estava falando hoje ainda. Isso é coisa de gente bem antiga mesmo. Bem antiga, gente. É. Mas aí, para o povo não dormir, quando estava aquele silêncio, assim, eu falava assim, quem? Aí um dos motoristas falava, Raimundo Nonato. E aí, esse Raimundo Nonato, ele não fez nada. Ele, sei lá, eu não achei nada da história dele. Para ele ser tão famoso do Chico Anísio falar dele, né? Mas, assim, olha, o nosso pastor Aguiar tem visão de águia. Ele é um homem de Deus mesmo. É. Né? Ele não... É o Espírito Santo, né? Não é bem a visão dele. Aquele lugar. Caiu a conexão dela, é isso? Eu acho que sim. Vocês estão me vendo, porque sim. A minha já tinha caído. Eu estou verdinha. Eu testemunho tudo, eu não fui lá para onde é o ano, mas eu viajei muito a serviço para lá. Caiu tudo, Rê. É verdade, por conta da chance, né? Da Compassion. Da Compassion, eu caí e aqui. Aí eu viajei muito, então, às vezes, um papel de revista, uma folha de revista, dessas revistas que a gente vê em consultório, que a gente, para eles, vira um quadro. Às vezes, uma calcinha, ou uma cuequinha, um chinelinho, tudo isso é importante, porque eles não têm, e é muito caro para eles. Não, sabe uma coisa que eu procurei lá e não achei? Sabe aquele negócio que você põe a mão e bate para sair a água do galão? Não tem. Eu sei o que é. Eu andei em todas as lojas da cidade procurando para as cozinheiras lá, porque eu ficava indignada delas
ficar Terem puxando que a virar água o galão, né? É. gente. Eu voltei É revoltada. difícil. Então, a pobreza lá é muito Travou de severa, novo. diferente da nossa pobreza, que foi o que a Adriana falou, que a criança mora num barraco, mas tem o celular, tem a televisão colorida e tudo mais. Então, eu sei quanto que é difícil. E eu orei para que Deus cuidasse deles, principalmente por causa da alimentação, porque lá você não tem açougue. Lá o açougue, às vezes, é aquele, né, estabelecimento que mexe com carne, e a carne fica exposta e moscaiada toda. E o gosto é horrível. E não que eles. Quase empenei de tanto comer frango, Regiane. Então, a gente come muito frango, não come carne de jeito nenhum, porque cada mosca que você enxerga pousada nos varal de carne, que não dá para comer. É isso. Bom, o Armando e eu Esse ficamos frango era bastante... caipira? Oi? Esse frango era caipira? Às vezes eram, porque convidavam a gente muito para comer na casa das pessoas, né? Então a gente comia frango caipira também. Comemos frango caipira. Muito bom, viu, Laí? o sabor é diferente, né? Eu conheço, de vez em quando eu como frango daqui da minha casa. É muito bom. Deus é muito bom. Muito bom. Em todo o tempo. Amém, amém. Eu vi ontem, eu liguei a televisão, né, para assistir como é que chama? O culto. Nisso eu errei e acabei caindo numa que passou toda a matéria lá nossa, deu um branco agora, Domingo Nonato lá. E eu vi o sofrimento, eu vi o sofrimento, aquelas casas, meu Deus do céu, e eu fiquei olhando e pensando na turma que estava lá. Aquelas crianças com uma alegria tão grande no rosto, porque estavam vendo vocês, corriam de um lado para o outro com aquela alegria, sabe? Gente, é demais. Mas a pobreza é demais, viu? O fogão a lenha, né? Onde guardam o alimento, onde guardam as vasilhas, bem rústico mesmo, bem, bem, bem. Eles estão assim gente, nem 40 anos eu acho que não dá, né, Rê? Acho que mais que... A conexão dela não tá boa. Tá caindo minha internet. Uhum. Mas assim, meninas, alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Adriana? Algum comentário de tudo que ela colocou, que foi bastante impactante, né? Tanto a questão da família dela, como a questão do Ana. Vocês querem fazer algum comentário? Mesmo que ela não consiga voltar. O único versículo que eu falo, analisando o que a Adriana passou, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Amém. Uhum. Isso. Fiel e justo, né? Amém. E misericordioso, né? E misericordioso. Isso. Uhum. Louvado seja Deus, né? Pela bondade dele. Amém. Mesmo sendo tão infiéis que somos, né? Amém. E obrigada, Adriana, pela sua disposição em falar para a gente hoje, porque, na realidade, a gente antecipou a agenda, né? E você colaborou, e assim, né? Que bom que você atendeu o chamado do Senhor e participou, né? Dessa viagem tão importante. E glória a Deus, né? Pelo seu chamado de cuidar das crianças, eu não sei
se eu teria a condição emocional de trabalhar no ANA, sabe? E ver. E isso que é aqui, hein? Não estou nem falando de São Raimundo Nonato, mas aqui, em Campinas, no estado de São Paulo, no estado mais desenvolvido do Brasil, vai. Mas obrigada, viu, querida? Que o Senhor continue te usando, te inspirando, te dando saúde, né? Te fortalecendo. Foi muito bom. Muito bom. Trabalhar para o Senhor é maravilhoso, né? Amém, amém. É amém. isso, meninas. Muito obrigada pela paciência, né, de ouvir também, né? Não, foi muito bom, foi muito gostoso. À disposição. Mas alguém Qualquer gostaria dia chama a de Nath fazer... para dar o testemunho dela, que é bem impactante também. Amém, amém. Odri, deixa eu só fazer uma perguntinha. Seu marido era bem mais velho que você quando vocês começaram a namorar? Eu tinha 12 e ele tinha 16. 4 anos. 4 anos. Mas eram os dois de menor, então tá tudo certo. Ele tinha. Aí eu fiz 13 em dezembro, que a gente começou a namorar em agosto. E ele fez 17 em maio do outro ano. Entendi. Então aí a gente fica assim, 4 anos, 5 anos. Ele fica um pouquinho velho, 5 anos, depois ele fica 4 anos. E ele demorou para se converter quantos anos? Então, quando a gente começou a namorar, que eu fui para Glicério, ele se converteu. Só que essa moça, essa senhora fazia umas coisas assim, sabe? Que não era legal. Ficava fofocando, falando mal da vida dos outros, pentelhando os outros. Então, assim, tipo, ele foi ficando desgostoso que ser crente era aquilo, sabe? Sim. E aí foi em 95 que ele levou a facada, em 97 que ele voltou para a igreja. Então, peraí, vocês casaram em... 88. Ah, tá. Então, quase 10 anos. 9 anos depois que ele se converteu mesmo. 9 anos orando depois. pelo marido. 9 anos, né? Amém. E é isso. Às vezes a gente ora, mas a gente não entrega. E aquele dia o Jôs falou, toca nas vestes de Jesus e pede o que você quer. E eu falei, eu quero a vida dele salva. Amém. Amém. E Jesus, ele é poderoso e ele faz da maneira dele, No né? tempo dele. Amém. No tempo dele. Tanto é que a minha mãe não morreu primeiro, à toa. Deus tinha um plano de perdão entre meu pai e meu irmão, né? Depois o meu pai ficou para realmente refletir o que fez a vida toda, que não valeu a pena, né? Então, tudo é um propósito, né? E a gente tem que aprender a esperar para entender o plano de Deus, né? É que nós somos muito ansiosos. Ainda mais mulher, a gente né? pede uma coisa para Deus e quer que ele faça amanhã. Mas não é amanhã que vai acontecer. Tá certo, é isso. É isso mesmo. Beijo, querida. Obrigada, viu? Bem. Beijo, meninas. Muito obrigada. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não. Então a gente se despede. Muito obrigada de novo, Dri. Deus abençoe, que o Senhor continue te usando. Amém. Olha o Carlão aí falando tchau também, ó. Acabou a reunião Vocês falam, hein, meu? Já fui lá em São Paulo e vocês estão aqui falando ainda. Deus abençoe, gente. Obrigada, viu? Ele tá com fome. Tá, ele chegou do coral agora. Então, tá com fome. Tchau, Vivi. Beijo, tchau, gente. Deus abençoe.